E o desabafo corporativo de hoje é sobre os hábitos dos melhores líderes e como desenvolvê-los. Fala a verdade, ser líder não é autoridade. É mais do que isso. É inspirar, é orientar, é cultivar o melhor de cada um. E como a gente faz isso? Olha, quero soltar uma pergunta, pode? Aqui, gente, eu só tô aqui facilitando. Estamos todos na mesma página. Pode fazer a pergunta. Então, vamos lá. Imaginem aí os líderes mais inspiradores do mundo, as referências para vocês. Consegue achar um deles que não tinha um propósito claro, uma meta, uma visão de futuro clara? Consegue achar? Não. Todos tinham clareza de visão e compartilhavam de forma inspiradora. Eu acho que esse é o principal caminho. Quando o líder ele tem clareza, ele tem visão do que ele quer e de onde ele vai, e ele consegue transportar isso para o time, ele ganha o jogo. Podemos fechar o episódio. Não. Vamos pegar agora o cara. Vai lá, Porque, Caio. no fundo, como é que a gente transmite essa visão? Concordo, acho que eu sou muito contra, né? Sempre falo contra a cultura do medo. E o mundo corporativo, ele é basicamente legado por medo. Ele não é respeito, não é inspiração, não é propósito. Então, as pessoas têm medo de se posicionar, têm medo de trazer coisa nova, têm medo de curtir um post do Caio Infante, porque eu falo as coisas lá, as pessoas têm medo. Tem medo de tomar decisão? Tem medo de tomar Que decisão. está na sua alçada. Então, assim, a gente precisa mudar isso. Mudar a mentalidade. E porque o medo é a punição de fazer alguma coisa, perder o emprego, porque o líder exatamente não é claro, não é parceiro. Não tá lá. Eu falo isso sempre pro meu time. Eu falo assim, vocês não tem que ter medo de mim. Pode ter respeito ou pode ter medo porque você vai, talvez, eventualmente falhar com das únicas coisas que eu peço para eles, que é foco no cliente e prazo. Você comprou um prazo, se você está devendo prazo, você vai ficar com medo, aí tudo bem. Mas é um medo que eu brinco até, não é um medo real. Eu não fico ameaçando ninguém de perder emprego, nada disso. Acho que não tem que mandar recado. Sim. Então, acho que é um mix aqui entre, de fato, ser muito inspirador, ter um propósito claro de comunicar, de ser transparente, enfim, de mostrar os caminhos, né, compartilhar as vitórias, apoiar no fracasso, porque a gente vai errar, normal. Mas, de novo, não pode ter o medo de errar, medo de se comunicar, medo de falar com o cliente e assim por diante. Então, acho que o que mata o mundo corporativo, além do medo, obviamente, é a hipocrisia. Também acho que outro termo junto aí, sim, boa pra caramba. Boa. Mas acho que essa é uma coisa que a gente precisa, de alguma maneira... Né? As pessoas, nossa, você fala as coisas que eu adoraria falar. As pessoas têm medo. Ah, mas é que você... Putz, eu me transformei nessa pessoa. Ah, porque você não tem chefe. Claro que eu tenho. Então, apesar de ele falar inglês, ele joga um Google Translate lá. Aliás, o LinkedIn já manda direto lá a tradução. Ele sabe o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Então, não é um... De novo, é questão de como é que eu me portei. Não é que eu tenho 40 e tantos anos ou com 20 já me posicionava. De novo, é uma questão... Eu também. De perfil, de comportamento, sem... Né? Como a gente falou em outro episódio, não é por vingança, não é por teimosia, não é porque eu acho que eu seja melhor que todo mundo, é por uma questão de falar aquilo que eu acredito e também estar aberta para aprender e de ouvir e de evoluir. Se eu pudesse, assim, resumir tudo que você falou aí, concordo, assino embaixo, a palavra é segurança. Eu acho que se o time ele sentir segurança no líder, ele vai conseguir fluir muito melhor, né? E hoje em dia, assim, eu recebo alguns clientes que estão reféns dos seus próprios liderados. Ah, Isa, será que eu falo dessa forma? Porque fulano foi processado por isso, por aquilo. Existe, né, hoje, infelizmente, né, um amedrontamento, que é o que você trouxe, por conta também dessa... Facilidade? Eu tenho medo de falar coisas polêmicas aqui, depois ser processada, né? Meus advogados não são. Não vai ser processada por... Imagina! Você só está desabafando. O desabafo de hoje é... Não, mas é porque, assim, eu percebo que no passado as pessoas, elas tinham uma musculatura mesmo emocional, não tem outra palavra, né, para enfrentar algumas coisas. E hoje qualquer coisa é abuso, porque é tóxico, porque é isso. E, na verdade, o líder está sendo diretivo, ele está trazendo limites, ele está direcionando e tudo mais, né? Tá chato. E aí, o que acontece? O líder, ele fica assim... Eu não sei, a gente já comentou uma vez, né? No passado, eu era taxada muito como grossa, por ser uma pessoa muito direta. E acredito que era por conta da minha impaciência, né? Como eu sou muito impaciente, então eu queria as coisas mais rápido, eu acabava sendo grossa. Mas, de fato, eu tinha muitos resultados. E aí, eu fui pro over disso, porque eu comecei a levar porrada. E aí, eu fui pro outro lado de ser compassiva.
de... Excessivamente. Excessivamente. E eu vejo muitos líderes nessa posição. CEO! Estava conversando com uma CEO de uma startup, ela falou, Isa, eu estou adoecendo, porque eu não estou conseguindo exercer a minha função com medo do funcionário ficar chateado comigo. Então, errado. Então, assim, é muito complexo, né? Não, então, e aí o que acontece? Né? A gente falou no episódio, inclusive, anterior, do quanto a gente precisa trabalhar o amadurecimento, né, da nova geração, para que a gente tenha adultos no ambiente de trabalho. E quando o líder, buscando ser um líder humanizado, vai para o líder bonzinho, que não é o líder humanizado, o líder que passa a mão na cabeça, o líder que deixa o prazo estourar, tem pessoas e tá que tudo tá tudo bem. Não existe consequência. O líder que há, sei lá quantos anos, o time não atinge a meta e tá tudo bem, porque faz parte. Então, assim, o líder humanizado é sim o líder assertivo, é sim o líder que gera resultado, é sim o líder que produz, mas sim também é o líder empático, é o líder que escuta, é o líder que promove segurança psicológica. E assim, eu tive a honra, né, de participar da primeira e única turma da Carla Furtado antes dela falecer. Ela desenvolveu um protocolo para desenvolvimento de liderança segura. E o protocolo começa por... Primeiro pilar, aprender a desaprender. Porque, gente, sinceramente, nos dias de hoje, no mundo contemporâneo, ninguém sabe o que tem que ser feito. Todo mundo está aprendendo o tempo todo. Mas nós também, como era jovens, achávamos que sabíamos. Segundo, fortalecer o uso da voz. E você faz isso com o seu time, você faz isso com o seu time, eu faço isso com o meu time. Fortalecer o uso da voz eu quero te escutar. O que você tem para falar? Quais são as dicas, quais são as críticas, quais são as sugestões? Fortalecer o uso da voz. Por quê? Todos os acidentes e incidentes que ocorrem, todos, pessoas já sabiam o que ia acontecer. E não falaram. Por N motivos. Por causa do medo. Terceiro, desestigmatizar a falha. Porque existe a falha inteligente. A falha que leva para a criatividade, inovação, etc. Claro que falha recorrente é burrice. Desculpe a palavra, mas é. Lá a gente tem um valor lá na empresa, que erros inéditos são permitidos. É isso aí. Erros inéditos. Agora, um quarto, que é você reagir de forma produtiva, porque emoções todos nós sentimos, mas como nós lidamos com ela é a diferença. E o último, eu não lembro exatamente, o statement, mas é celebrar, claro. Né? Fortalecer o positivo. Né? Dessa forma, a gente cria ambientes de segurança psicológica. A liderança segura promove esse ambiente. Agora, em algum momento, nestes aí, eu falei, erre à vontade, não cumpra o prazo, não atenda a meta, vá fazer unha às 3 da tarde? Não, óbvio que não. Agora, tem um detalhe. Eu acho que os gestores, de todas essas habilidades, todas essas premissas que você trouxe, eu acho que o maior desafio é a escuta. Não só dele escutar genuinamente, mas o que ele faz com essa escuta. Sim. Porque eu vejo muito também, vamos abrir um fórum aqui. Aí todo mundo fala, traz opinião e depois segue como estava antes. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto. E outra coisa também, uma escuta sem direção, sem um plano estratégico, palavras ao vento. Então, saber utilizar essas premissas aí também é super importante. Né? Não, e assim, aqui para a turma de recursos humanos. Sem dúvida, se você abrir um espaço para escutar, você tem que dar sequência a isso. Claro. Nem que seja retornar e falar, não vou fazer nada com tudo que vocês falaram. Por isso, isso, isso. Ou vou fazer a respeito de X, Y, Z e não de W, H e F. Agora, inclusive nos meus times todos, a gente tinha um selinho, nós te ouvimos. Aí meu time falava assim, mas a gente já ia fazer isso independente de alguém falar. Eu falei, mas falaram. Agora você vai pôr o selinho. Não importa. Não importa se você ia contratar o Caio Infante para fazer um trabalho maravilhoso. Se foi após a gente ouvir isso da área de marketing, por que não dizer obrigada, marketing? É isso. Por que eu tenho que ficar como dono da ideia, gente? Ego, né? Aí volta para... Vaidade, maldito ego. Mas, liderança com empatia. Estudos mostram que 87% dos CEOs acreditam que o desempenho financeiro de uma empresa está ligado à empatia. O que é o líder empático? É o líder que começa por onde? Pela escuta.
Mas não basta escutar. Mas é eu tenho compreender um pouquinho de ranço com e essa agir. palavra, tá? Confesso. Então fala aí. Ele também pela carinha, gente, a Não, carinha do Caio. vou te falar que... Eu tô pra desabafar aqui, ó. Hoje eu vim pra desabafar. Ele vai pedir uma camiseta igual agora. Você precisa de uma dessa. Por favor. Mas, ó... empatia é um negócio muito complexo, porque como é que eu vou me colocar no lugar do outro se eu não vivenciei o que ele vivenciou? E não importa, né? Por exemplo, hoje eu faço palestras voltadas para Outubro Rosa, mas eu consigo fazer isso porque eu vivenciei 2 vezes junto com a minha mãe, né? Porque ela teve 2 cânceres, um de mama e um outro também, e eu acompanhei esse processo, consigo, mas ainda não consigo traduzir a dor. Complexo. É muito complexo. Então, a empatia é uma coisa, assim... difícil, porque o gestor, ele tá numa outra posição. Então, tem que tomar muito cuidado. E um outro ponto também, eu tenho um case de uma gestora que trabalha com a gente, que é a nossa cliente, e ela, num exercício de RH, foi acusada, né, entre aspas, como uma pessoa fria e tal. E aí ela foi pro outro lado oposto para tentar, né? E ela começou a ser empática demais. Fazendo empréstimo para colaborador. Mas aí não é empatia. Sabe? Acompanhando no exame. Então, assim, tem que tomar... Perdeu a mão. E aí, esse é o problema. Porque depois que você perde a mão, para você, não tem como retomar, né? Você falando isso, me lembrei de uma situação. Eu fui acusada de favoritismo Quem nunca? num determinado momento. E o que aconteceu? Eu chamei o time, exceto a pessoa que eles estavam dizendo que eu tinha favoritismo. Acho que ela estava em férias, inclusive. Eu aproveitei, fiz uma reunião com o time e falei, gente, ok, eu quero saber quais são os comportamentos que eu tive que levaram vocês a acreditarem que eu favoreça a pessoa. E era exatamente por isso. Eu era uma pessoa recém-admitida que 1, 2 semanas depois veio a falecer a mãe. Caramba. E realmente eu me envolvi num nível que eu jamais imaginei na vida me envolver. Realmente, eu peguei a pessoa do trabalho, né, quando a gente recebeu a notícia, levei até o hospital. Do hospital, levei até em casa, para ir buscar roupa. Então, assim, levei de volta para o hospital, no dia seguinte eu voltei. Então, assim, eu fiz muito mais do que eu faria normalmente. Normalmente eu ia no velório e no enterro, ponto. Nesse caso, eu me envolvi muito mais. Agora, gente... Esse foi um dos 2 únicos dias na vida que eu bati na mesa. Bati na mesa. Falei, o quê? Era a antiga Bia ou era... Ai, não tenho coragem. Ainda era aquela Bia lá? Ainda era aquela Bia lá do passado? Dei uma porrada na mesa e falei, vocês estão louco? Que história é essa, gente? Pelo amor de Deus. Alguém aqui faria diferente? Uma pessoa recém-admitida. Sim, super. Cara, vocês estão loucos? Nós somos de recursos humanos. Né? Então, tudo isso para te dizer que sim, dá para recontratar a relação. Sempre dá. Acho que sempre dá para recontratar a relação se você, claro, você zera, recontrata essa relação e, claro, segue de acordo com o novo contrato. Óbvio. Se eu fosse uma pessoa de bater sempre na mesa, meus times iam falar, Bia é louca. As pessoas todas que trabalham comigo, todas, sem exceção, acredito. Depois alguém me conte. Boa. De preferência em privado. Mas eu tenho certeza que todos eles voltariam a trabalhar comigo tranquilamente. Por quê? Porque, óbvio, ainda que eu fosse mais... Hoje eu sou... Nós somos melhores, né? A cada dia, a cada ano, a cada mês. Eu tenho minhas dúvidas comigo mesmo. Sobre mim ou sobre você? Comigo mesmo. Ah, bom, Caio Infante. Mas, brincadeiras à parte, a reação pode ocorrer. O Caio Infante pode, sim, num dia qualquer, explodir. Mas o Caio... Ninguém sabe disso, mas eu sou pra caramba. Não pareço, sou bonzinho, né? Não, você parece. Desculpa dizer. Mas, assim, mas a questão é... Em 99,9% do tempo, eu sei o que esperar do Caio. Lógico. Agora, o dia que ele explodir, eu vou compreender. Porque existiu um fato que ali naquele momento a emoção foi tão grande que ele não conseguiu. Ele é humano. Você não é humana? Com certeza. Somos humanos. Inclusive, quando ele trouxe sobre um ambiente seguro, é um ambiente de confiança. Claro. E as pessoas só confiam naquelas que elas se conectam. E um bom caminho para se conectar é uma vulnerabilidade mostrada, controlada e estratégica. Né? E até teve uma vez eu fui confrontada por uma gestora na última empresa que eu trabalhei, ela falou, gente, eu preciso que vocês confiem mais em mim. E aí, só que ela nos colocava vulnerável, era aquela posição
de super-heroína, o erro estava sempre no outro, terceirizava a culpa o tempo todo. Aí não esquece. E aí, como que a gente vai confiar, né? Sim. E aí, assim, acho que você já ouviu, não sei se o Caio já ouviu. Eu amo a equação da confiança da Duke University, que é credibilidade, confiabilidade, abertura, denominador. Numerador, denominador. Tudo isso divide por interesse próprio. Se o seu interesse próprio, que é o caso dela, é maior que o bem comum, esquece. Não adianta você ter credibilidade, você ter confiabilidade, ou seja, cumprir o que promete, não adianta ser crível, né, ter credibilidade, e nem ser aberto. Normalmente eu encontro na abertura ou no interesse próprio o problema desse líder. Sim. Né? Ou ele não é aberto... É egoísta, né? Individualista. Entendeu? Agora, se você está numa posição de liderança, gente, você está para servir, desculpa. Mas tem gente que tem medo de perder, tem medo, né, de perder a posição, de que algum E aí vai para insegurança. Então, exatamente, gera insegurança. Volta tudo para a questão do líder. Ou ter medo do trabalho ser exposto para um paro, para o líder do líder, e aí falar, não, puxa, veja bem. Tem algumas palestras que eu uso uma camiseta, né? E se tivéssemos menos medo. Se a gente tivesse menos medo, cara, o que a gente faria? A gente faria muito mais para o mundo. A gente ia ser muito mais transparente, mais verdadeiro. Autênticos. É isso, é muito complicado. Agora, que outros hábitos o bom líder... Né? A gente falou que muito discuta de empatia, de falhas inteligentes, de trabalhar as falhas inteligentes de forma positiva, fortalecer o uso da voz. O que mais a gente pode dar aí de dicas para quem está nos ouvindo, antes que o tempo acabe, para a gente desenvolver aí os melhores hábitos da liderança? Acho que eu já trouxe em outros episódios, né? Não vou ser mais direta, que é a questão da visão individualizada. Eu acredito muito nisso, né? Um gestor, obviamente, ele pode ser um VP, ele tem abaixo ali uma responsabilidade gigante, mas tem os líderes diretos, né? E esses que estão diretos, se eles forem vistos individualmente, entendendo o perfil comportamental, valores, sonhos que eles querem realizar, e a gente trabalhar de forma estratégica com essas informações, a gente consegue extrair o melhor de todo mundo. Então, por exemplo, lá a gente tem uma forte tendência a atuar com o perfil comportamental, porque a gente tem uma metodologia que é voltada para isso, né, lá na nossa empresa. Então, toda pessoa que entra, ela passa por um estudo profundo de qual que é o perfil comportamental e emocional dela. Faz diferença. E aí eu tenho, por exemplo, 2 analistas sêniores, com uma eu passo áudio no WhatsApp e direciono de uma forma mais rápida, porque ela é uma dominantona, ela é dominante e ela quer agilidade, mão na massa. E eu tenho uma outra que é conforme, que eu detalho tudo por e-mail. Então, até a comunicação, se eu consigo fazer essa gestão individualizada, eu extraio o melhor daquele time. Nossa, maravilhoso. E a escola antiga da administração, que eu sou formada em ADM, ensina os perfis dos líderes. Sim. E eu acho que o que deveria ser ensinado é o perfil do liderado. É o líder que tem que ser a metamorfose. Óbvio que ele vai precisar, sim, ter diretrizes claras, um caminho, trazer um planejamento estratégico, acompanhar, monitorar, direcionar. A meta é única. Ela não vai mudar para cada colaborador. A meta é única. Mas como eu uso as minhas peças de xadrez para chegar nesse bem comum? E aí, trabalhar os sonhos dessas pessoas. Por quê? O colaborador não está nem aí para receita, os KPIs, eles não estão nem aí para isso. Principalmente se não tiver uma remuneração variável atrelada. Ele quer saber do dele. Então, de que forma eu posso fazer a meta-sonho? Atrelar a meta que eu tenho para chegar na empresa com os sonhos desse colaborador, mostrando que esse... Fazendo esse link. Então, a visão individualizada, para mim, é uma habilidade crucial para um líder. E acho que também é outra característica importante é fazer uma leitura boa de time, né, individualizada também, e entender que quem não está performando, quem não... Cara, manda embora. Agilidade na decisão. Não somos família. As pessoas têm dificuldade de mandar as pessoas embora. Tem, muita. É muito relacional. Aí entra na empatia exagerada, que é relativa. Porque, pô, a pessoa está lá, a famosa maçã podre, né? Enfim, fruta podre, e está prejudicando. Tem gente que, de repente, vai embora por causa dessa pessoa. Tem um cara que mandei embora uma vez, o cara, putz, ainda bem, porque se você não mandasse ele embora, eu ia pedir as contas. Eu tive esse feedback. Tudo bem, tinha acabado de chegar na agência, foi em 3 meses, até que não foi tão... Imagina, recém-chegado na agência, em 3 meses mandei um cara embora, só que obviamente já tinha um histórico de 1, 2 anos antes de eu chegar lá. Só que em 3 meses, digamos que eu fui rápido na decisão, se eu for olhar, principalmente porque eu era recém-chegado.
Mas a pessoa vai falar, pô, Caião, obrigado. Porque eu tava prestes a pedir, eu não aguentava mais o cara. Olha só que loucura. E a gente tem dificuldade. Não, e assim, às vezes a gente... E isso é uma coisa que é muito presente, né? Infelizmente, né? Várias situações no qual você vai levando alguns colaboradores que você não está fazendo bem para esta pessoa, nem para o time. Você estraga o time. Não, e a gente tem que lembrar que nós não somos família. Gente, eu odeio aquela frase, somos família. Eu odeio. Porque somos um time. Família, você não troca a família. Infelizmente. Time. Time você família. troca. Você tem que trocar os jogadores por o bem do time. E quantas vezes, não é o caso do Cristiano Ronaldo, nem vou falar Neymar, mas vou falar do Messi, não é o caso do Messi. Né? Eu acho que eu já falei no episódio aqui que eu fui ver um jogo do Messi em Atlanta e foi uma decepção gigantesca. Mas tudo bem, é o Messi, né? Quando chega a bola no pé, ele chuta. Mas ele não sai do lugar, mas tudo bem. Ele é inteligente. É claro, é que a gente também já não precisa mais ficar correndo, né? Então vamos lá, já chegou no patamar que ele ganha para ficar ali e fazer o gol. Mas brincadeiras à parte, quantas vezes a gente tem que trocar uma estrela do time? Que, cara, essa pessoa ou o time. Você vai perder ou o time inteiro ou a estrela. Só que se a estrela não está agregando para o seu time, tanto no placar... Sim. Não adianta ser uma estrela, porque aqui não é o lugar para essa pessoa. Então, assim, gente, por favor. É importante. É super importante. Só que isso é conversando individualmente com cada um, conhecendo as pessoas, sempre ouvindo, sempre dando voz. E assim, tentando entender, né? E construindo planos de ação aí para melhorar. E uma coisa muito legal é estipular prazo. Do quanto... Prazo é fundamental. Cumprir o prazo e não ser tolerante ao prazo. Esse é isso aí. E qual é o prazo que eu tenho para tomar a decisão do desligamento? No sentido... Porque, às vezes, a pessoa se perde no prazo. Né? Então, depende do cargo, da complexidade, da curva de aprendizado de cada função, enfim... Mas, por exemplo, lá na multinacional que eu trabalhei, para a função que eram meus liderados, era 3 meses. Então, se a pessoa, em 90 dias, não entregasse aquilo que era desejado, poderia fazer o desligamento. Claro que ela foi direcionada, passou por treinamento, teve feedback, teve plano de ação durante Sabia esses do 3 prazo? meses. Sabia do prazo. Não, assim, não diretamente. Né? Era mais os líderes. Quando dou o prazo... Quando eu dou o prazo é comunicado. E aí, assim como hoje na minha empresa, esse prazo é bem menor, porque eu não tenho tempo. 30 dias. Eu não tenho 3 meses. Olhando para o porte da minha empresa, eu não tenho esses 3 meses. Sim. Entendeu? Então, o líder entender esse prazo é fundamental. O americano é prático, sabe como é que funciona? Ele dá um warning, um aviso. No segundo, você pode mandar embora. Então, mas o warning, depois de quanto tempo é o segundo? Você em 30 dias, 60 dias, você combina, isso. feedback. É isso. E assim, e não tem surpresa para ninguém. É melhor ainda. E eu já falei isso outras vezes, ninguém é demitido por surpresa. Ninguém fica surpreso ao ser demitido. Isso não dá. Bem, mas nosso episódio acabou. Alguém quer deixar algum último recado para os nossos colegas líderes? Joguem as maçãs podres fora, por favor. Criem ambientes de segurança, pelo amor de Deus. Não somos família, somos um time. E o placar tem que avançar. E um ponto que eu até acho muito legal falar esquece estereótipos de quem é o líder, que é aquele carismático, que é aquele bonzinho, né? Vai no teu perfil, extrai o melhor que você tem com essas dicas aqui que vai dar certo. É isso aí. Bora. Até a próxima.